Olá, povo de Deus, povo da batalha, povo da luta, povo aguerrido. Olá, você de um outro credo religioso. Olá, você de outra denominação. A paz de Cristo a todos. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. E nós vamos, nesse momento, meditar numa palavra profética, a qual o Senhor colocou no meu coração para a sua igreja. Estamos aí numa série de Pedro, já pregamos uma mensagem, duas, vamos à terceira mensagem da série de Pedro. Nós vamos aqui falar de Lucas 22, 21, Marcos 16, 7, João 21, 5. Tema: Pedro confrontado por Jesus, mas depois confraternizado por Jesus. Primeira lição. Pedro tropeça, mas no final triunfa. Então vamos lá. Em Lucas 22, 21, houve uma reunião entre Jesus e os seus discípulos. E o mestre pronuncia que havia um traidor entre eles. E depois desta afirmação, os discípulos ficam apavorados, porque de modo algum eles conseguiam acreditar que havia um traidor entre eles. Então, nasce ali um grande conflito, uma grande contenda, uma grande contradição entre eles, e eles começam a dizer uns aos outros: será que sou eu? Será que sou eu mesmo? E eles ficam ali apavorados. E se nós formos em Lucas 22, 23, Pedro, além de tentar demonstrar para Jesus que não teria possibilidade de ele ser o traidor, ainda tenta convencer a Jesus de que ele estava preparado para ir com Jesus até a prisão e também, se possível, até a morte. Ou seja, em outras palavras, Pedro estava tentando dizer para Jesus: Mestre, se realmente eu fosse o traidor, o senhor acha que eu estaria me oferecendo para ir contigo à prisão e até a morte? Era isso que Pedro estava tentando dizer para Jesus. E aí Jesus responde para Pedro: tá certo, Pedro, mas eu quero dizer algo para você. Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aí Pedro, mais uma vez, exaltado, diz: não há possibilidade que isso aconteça, mestre. Eu sou teu discípulo, eu sou ministrado pelo Senhor todos os dias, eu sigo as tuas pisadas, eu tenho equilíbrio emocional, eu tenho personalidade, eu sou espiritual, eu tenho experiências com o Senhor. Não há uma possibilidade de isso acontecer. Aí o que Jesus faz? Jesus, ele diz para Pedro: tudo bem, só que eu quero dizer algo para você, Pedro. Satanás me pediu permissão para vos cirandar como trigo. E eu roguei pela tua fé para que você não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma o ânimo de seus irmãos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você pensa que você é espiritual, mas você não é. Pedro, você pensa que tem equilíbrio emocional, mas você não tem. Pedro, você pensa que você é maduro, mas você não é maduro, Pedro. Você é verde. Eu gostaria que você assimilasse melhor essas palavras que eu lhe disse, Pedro. Mas Pedro continua dizendo: eu fui forjado no meu homem interior, eu tenho um caráter forjado, eu tenho personalidade, eu estou pronto, eu estou preparado. Mas se Pedro tivesse realmente entendido a profundidade das palavras de Jesus, ele teria ficado quieto e teria entrado em oração. Sabe por quê? Eu vou explicar. Quando Jesus disse para ele: Pedro, Satanás pediu permissão para vos cirandar como trigo, Jesus estava dizendo para ele: Pedro,
Você já viu um padejador padejar o trigo? Vamos supor que Pedro tivesse dito para Jesus: sim, como que ele faz, Pedro? Ele pega a peneira, sacode o trigo de um lado para o outro, fica ali sacudindo o trigo. Depois joga para cima o trigo volta. Ele joga para cima de novo o trigo volta. E assim sucessivamente. Aí Jesus diria para ele: pois é, Pedro, é isso que Satanás quer fazer com a tua vida. Ele quer colocar a tua vida de cabeça para baixo. Ele quer deixar a sua vida de pernas para cima. Satanás quer vir sobre a tua vida como um tornado, como um tufão, como uma tempestade impetuosa. Ele está furioso contra a sua vida e contra o seu ministério. Ele vai vir impiedosamente para destruir o teu ministério, Pedro. Você está preparado para isso, Pedro? Pedro diz: eu estou preparado, eu estou pronto, eu tenho personalidade, eu tenho robustez espiritual. Eu estou contigo, eu como e bebo contigo, eu sou ministrado por ti todos os dias. Mas Pedro não estava preparado. E sabe o que eu aprendo aqui? Aquilo que eu profetizo sobre a minha vida e sobre o meu ministério não tem efeito contra aquilo que vem sobre a minha vida e sobre o meu ministério. Há uma grande diferença entre aquilo que se fala e entre aquilo que se faz. Pedro, quando tem a declaração de Jesus que Satanás queria o cirandar como trigo, não deveria falar nada, e sim fazer. E fazer o quê? Orar. E foi o que Pedro não fez. Orar. Mas ele deveria ter orado. E sabe por quê? Ele estava soberbo, autossuficiente, arrogante, vaidoso, orgulhoso. É como diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. É como está relatado em Salmos 19, 13. Da soberba aparta o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Declarações de efeito, frases de efeito, não intimidam Satanás. Eu gosto de frases de efeito, eu escrevo frases de efeito, eu pronuncio frases de efeito, mas eu sei que frases de efeito não intimidam Satanás. O que intimida Satanás é um homem de Deus, uma mulher de Deus com os joelhos dobrados. Isso sim intimida Satanás. E eu quero que você entenda uma coisa: por Pedro ter sido orgulhoso e não ter orado, passou a seguir Jesus de longe. É isso que aconteceu com ele. Aquele que dizia estar pronto, preparado para ir com Jesus até a prisão, até a morte, o nega. Aquele que tinha um repertório de palavras lindas liberadas a Jesus, como: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que liberou lindas palavras a Jesus, agora o nega. Está dando para você compreender? E isso porque o que ele fala com a sua boca não está dentro do seu coração. Por isso que diz em Mateus 15, 8. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Às vezes, eu e você sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Sabemos aonde devemos ir e não vamos. Erramos, pecamos, perdemos o alvo. E eu não estou querendo dizer isso para fortalecer o ânimo de todos vocês a pecar, a errar o alvo. Não! Se você pecar, peça perdão rápido, se levante rápido e recomece rápido. E foi isso que Pedro não fez quando cometeu o seu pecado de autossuficiência, em dizer: eu estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. É o que ele deveria ter feito.
pedir perdão rápido, se levantar rápido e recomeçar rápido. Mas ele não fez isso. Então entenda uma coisa, para terminar. Dos 12 discípulos que estavam sentados na mesa com Jesus, havia um traidor. E esse traidor arrastou Jesus para a cruz. Só que a cruz era o alvo, o propósito de Jesus. Revelação. Se na sua mesa existem traidores, saiba de uma coisa, Deus não os considera traidores, Deus os considera seus amigos. Porque se esses traidores que estão na sua mesa estão de alguma forma cooperando para que você chegue ao propósito de Deus, Jesus não os considera como traidores, e sim como os seus amigos. Vamos agora já para a segunda lição. Vamos adiantar, hein? Pedro é alcançado e recebe o alívio do perdão. Em Marcos 16, 7, está escrito: Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Jesus aparece a Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, e diz para elas dizerem um recado aos discípulos. Mas em meio à mensagem que ele solicita a essas mulheres entregarem aos discípulos, ele abre um parênteses para dizer em especial: e dizei a Pedro. Perceba que de 12 homens que caminhavam com Jesus na terra, comiam com ele, bebiam com ele, eram doutrinados com ele, desses 11 homens, ele chama de discípulos. Mas a um homem ele chama pelo nome, ou seja, a Pedro. E por que a 11 desses homens ele chama de discípulos e a um ele chama pelo nome, ou seja, Pedro? Porque Pedro havia o negado, então ele está se sentindo arruinado, decepcionado, frustrado, amargurado. Ele está se sentindo mal, ele está se sentindo um traidor. Então Jesus, sabendo disso, o chama pelo nome, para tentar o reabilitar, para tentar o atrair de novo para ele, para tentar mostrar para ele o quanto valor ele tinha, o quanto especial ele ainda era. Jesus vai e o chama pelo nome. Porque se Judas traiu Jesus, Pedro negou. Então, de alguma forma, havia o traído também. Pedro poderia estar pensando: ele nunca mais vai me convocar. Pedro poderia estar pensando: ele não me considera mais um discípulo. Pedro poderia estar pensando: ele não tem mais um projeto comigo na terra. E mais uma vez, repetindo, Jesus, sabendo disso, se aproxima dele e diz: tá bom, Pedro, eu sei que você pecou, eu sei que você errou, eu sei que você está se sentindo arruinado, eu sei que você pensa que eu estou irritado com você e reprovando você, mas eu quero te liberar perdão. Tá bom, Pedro, você não se considera mais discípulo, então eu te chamo pelo nome. Pedro, eu amo você. Eu ainda tenho algo com você na terra. E Pedro está sofrendo à toa, porque nós sabemos que ele mesmo, em Mateus 18, 21, se aproxima de Jesus e faz perguntas a Jesus a respeito do perdão. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, eu perdoo ele 7 vezes? Jesus diz: não, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Aquele que conhecia a matéria, aquele que tinha sido discipulado, agora ele mesmo não consegue se perdoar. Então entenda uma coisa muito interessante aqui. Precisamos conhecer a graça e a misericórdia do Senhor. Eu não sei o que você fez, eu não sei aonde você falhou, eu não sei qual o tamanho do seu pecado, mas Jesus está te alcançando através dessa ministração. Já vamos agora para a terceira e última lição. Pedro é restaurado e se reencontra consigo mesmo. Estou cuidando do tempo. Em João 21, 5, Jesus aparece aos discípulos
E dessa vez não através de um recado, e sim pessoalmente ele se revela a vida de Pedro, e particularmente, só para dizer a ele 3 vezes seguida: Pedro, tu me amas? Agora, mais do que a estes, né? Ele diz, tu me amas mais do que a estes? Mas a estes quem? A quem Jesus está se referindo? Eu creio que aos outros 11 discípulos, os quais Pedro conhecia e eu acredito que amava. Ou quem sabe Jesus estava se referindo a Pedro dessa forma: tu me amas mais do que aqueles que estão ao seu redor, ao seu derredor? Tu me amas mais do que a tua esposa, os seus filhos, a tua família, a tua parentela? Tu me amas mais do que os homens? Quem sabe era isso que Jesus estava dizendo. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Porque o verdadeiro amor, ele corresponde. E Jesus sabia que Pedro, ele ainda não tinha aceitado o seu perdão, porque Pedro tropeça, aí Jesus alcança Pedro através do perdão, e agora Jesus se aproxima de Pedro, porque Pedro tinha recebido o perdão, mas não se considerava restaurado. E aí ele se aproxima dele e pergunta: tu me amas? Te amo, então apacenta as minhas ovelhas, porque eu quero ver você produtivo, Pedro. Eu quero você dando frutos, eu quero ver você ganhando almas, eu quero ver você pregando. Eu quero ver você ministrando, eu quero ver você exercendo o teu ministério, e você não está fazendo isso. Sabe por quê? Porque você não aceitou o meu perdão. Eu te perdoei, mas você não aceitou o meu perdão. Porque se você tivesse aceitado o meu perdão, você estaria dando frutos, você estaria exercendo o teu ministério, você estaria pregando eloquentemente, você estaria ministrando, você estaria curado, sarado, mas você não está, Pedro. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, trabalhe, haja, reaja, Pedro. Ele não estava aceitando o perdão de Jesus. Pedro tinha sido perdoado, mas não conseguia se sentir restaurado por Jesus. Aí, Jesus ainda continua perguntando para ele mais uma vez: tu me amas? Ele sim te ama. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez: tu me amas? E ele fica ressentido, então ele se sente ofendido, porque Jesus pergunta pela 3ª vez para ele: Pedro, tu me amas? Ele fica magoado. E aí ele não responde da mesma forma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele diz primeiro? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele estava tentando dizer para Jesus? Jesus, não tem como enganar o Senhor mesmo. O Senhor é Deus. O Senhor é perfeito, o Senhor vê tudo, o Senhor enxerga tudo. Não adianta a gente tentar mocosar, não adianta a gente tentar encobrir. Eu vou dizer primeiro para o Senhor: tu sabes tudo. Tu sabe, sim, que eu te amo, mas tu sabes também que eu não estou orando. Tu sabes que eu não estou buscando. Tu sabes que eu não estou jejuando. Tu sabes que eu não estou lendo. Tu sabes que eu não estou ganhando almas. Tu sabes que eu não estou sendo produtivo. Tu sabes, Senhor, tu sabes tudo, mas olha, misericórdia, eu te amo sim, mas eu estou dizendo então a verdade para ser restaurado. Diga a verdade para Jesus, diga para Ele a verdade, diga que você não ora, não busca, não está clamando, perdeu a vontade de estar na presença dele, perdeu o estímulo, perdeu a visão, perdeu as promessas, está incrédulo. Diga para ele e depois diz que ama ele. Porque ele está vendo tudo, ele quer ver a confissão. Sem confissão, não há restauração. E Pedro, ele é restaurado agora. Pedro, ele é curado. E se 3 vezes ele nega a Jesus, agora 3 vezes ele tem que confessar. E se você for em Atos 2:41, Pedro ganha 3.000 almas. Olha o número 3 aí. Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja que em Lucas 22:21, Pedro tropeça. Em Marcos 16:7, Pedro é alcançado por Jesus. Agora em João 21:5, Pedro é restaurado por Jesus, porque tinha sido perdoado, mas não se sentia perdoado. Precisava ser restaurado para começar a produzir de novo. Jesus tem prazer em usar impróprios na sua obra. Você é um desses?
ou você está se encaixando lá em Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa. Confessa para ele que você não está sendo produtivo. Confessa para ele que você não está mais buscando o propósito dele. Confessa para ele que você realmente não está ganhando mais almas. Confessa para ele que você está perdendo a fé. Confessa tudo. Ele sabe tudo. E depois diga, eu te amo. Porque ele vai te restaurar. Vai te restabelecer de novo e vai te dar vitória. Que essa mensagem fique em nossos corações.